a gente vai multiplicando por base 2 e vai elevando a potência, vai aumentando o número da potência dependendo da posição do algarismo. Então, como é a posição zero, né? Lembra que na computação a gente sempre começa a contar por zero, a gente vai fazer o quê? Zero vezes 2 elevado a zero. A gente já sabe que o resultado disso aqui é zero, né? Qualquer coisa que seja multiplicado por zero, consequentemente vai ser zero. Então, a gente vai para o segundo número aqui, o segundo algarismo. Uma vez 2 elevado à primeira. A gente já sabe que é 2, devido, né, ser uma vez só, um multiplicado. A gente vai para o terceiro. No nosso terceiro, a gente já sabe que, como é zero, fatalmente é zero o resultado. A gente já sabe. Então, o nosso quarto também é zero. Tá? A gente estava 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao 2 elevado à cubo. terceira. Isso, valeu. Também é zero, ou seja, resultado aqui também é zero. Vamos para o quinto. Também é zero, então 2 elevado à quarta é zero. Agora, nessa posição aqui, na sexta posição, a gente vai ter uma vez 2 elevado à quinta potência. 2 à quinta é 32, né? Então, uma vez 2 à quinta é 32. A quantidade aqui já não importa tanto. Vou colocar 32. Onde é zero, não é importante colocar, que é zero, não vai fazer diferença nenhuma na soma. Então, agora a gente vai para a sétima posição. Então, aqui vai ser uma vez 2 elevado à sexta. 2 elevado à sexta, bom, vai dar 64. 64 vezes 1 continua sendo 64. Ok? Agora a gente vai para a sétima posição. Multiplicado por zero, vai continuar sendo zero. A gente vai para a oitava posição. Então, seria aqui. Uma vez. Não, pera aí, eu acho que eu pulei alguma casa, não pulei? Não, tá. Zero, certo. Uma vez 2 elevado à oitava, então tá correto. Então, 64, Professor, 128 e 256, né? 2 elevado à oitava é 256. Então, vamos colocar aqui. Pode falar. o zero não vai até o quinto, não? Zero vai até o quinto? Como assim? Eu não entendi. Naquela lugar, 1 vezes 2 elevado a 5. Não era zero, não? 2 elevado à quinta? Era zero É, isso aqui? aí. Bora verificar. Aqui É, são seria. 3 0. Deixa eu verificar aqui. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá, Tá entendi. aqui, ó. Esse daqui é o 2 elevado à quinta. Lembra que a gente começa a contar de zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que eu fiz confusão também aí nesse Então, 0 e 1. foi nesse momento. Então, aqui a sexta, 2 elevado à sexta está correto. 2 elevado à sétima, 0. 2 oitava, né? 256 eu já coloquei, ok. Agora 2 a nona, que é 512, também é 1. Então, vou colocar 1 aqui, certo? Vou acrescentar o 512. E a última, que é 2 elevado à décima, que é 1024. Uma vez 1024 é 1024. Então, somando tudo isso aqui, 2 mais 32 mais 64 mais 256 mais 512 mais 1024, o que que nós vamos ter? 1890. Alguém chegou a esse resultado aí, pessoal? Eu cheguei. Essa é a letra D, professor? Letra D, O meu, exatamente. o meu eu fiz confusão. 1890. Eu contei o 7 no lugar do 8, aí O meu fiquei deu esse com valor aí. 128 a menos. Parabéns, Flávio. Parabéns a quem mais acertou. Teve mais alguém que acertou além do Flávio? O meu deu 1890 também. Parabéns, então, Leidson. José, é isso aí, cara. A gente aprende errando e acertando. Então, continua se esforçando. É isso que importa, é se esforçar. Caras, Porque eu coloquei aqui, eu confundi o 0 com 1. Acho que eu anotei errado aí. Prestei atenção. acontece, né? É muito fácil, na verdade, da gente se confundir. Até eu me perdi em algum momento ali, que é tantos zeros e uns que é fácil de se embaralhar. Então, pessoal, eu fiz a letra D
eu vou estar fazendo aqui em paralelo a E e a F. Mas eu queria que vocês fizessem aí. E quem terminar primeiro, fala o resultado, tá bom? Pode abrir os microfones e falar aí o resultado. Então, vamos lá, tá? Peguem caneta, papel, alguma coisa, e bora trabalhar. Então, letra E, vamos lá Professor, o fazer. meu está todos pronto. Oi? O meu está todos pronto. Os outros dois, 1641, 1987, a letra F. Pô, os parabéns então, Flávio. Então, não tem problema, mas bora fazer o restante do pessoal. Quem não fez para praticar, que é justamente para fixar isso daí, que a gente vai usar daqui a pouquinho para a conversão de hexadecimal. Então, pessoal, vamos lá. Professor, tem uma dúvida. Pode perguntar, Daniel. Deixa eu te falar. Hum, Isso aqui que a gente está estudando é linguagem de software, né? ah, E como é que isso se empregaria na questão do hardware? Porque o 0 e 1 significa aberto e fechado, né? Mas e como é que isso se faz comutação do sistema eletrônico? perfeito. Então, Daniel, isso daí já vai para para uma outra disciplina que a gente chama de sistemas digitais. Então, quando tu vai estudar sistemas Hum. digitais, tu estuda também os sistemas analógicos, tal, tudinho. Bom, Ah, mas tá. Só enfim. para tirar essa dúvida mesmo. Não, não, tranquilo. É uma boa pergunta. É algo interessante de se perguntar. Essa linguagem, ela é a linguagem de máquina. Por que linguagem de máquina? No final das contas, o sistema ele só vai reconhecer se possui energia naquela área ou se está aberto, ou se não possui energia naquela área, ou se o sistema está fechado naquele momento. Então, o teu transistor ele vai fazer como uma chave mesmo. Ele só vai abrir ou fechar o sistema. Quando a gente envolve transistores em séries, existem mecanismos que foram criados chamados portas lógicas. As portas lógicas, elas possuem esse nome porque elas possuem uma lógica por trás. Então tem uma porta lógica chamada AND, tem uma chamada OR, tem outra XOR, tem NOT. A AND, só exemplo, ela aceita duas entradas. E todas essas entradas, ela só vai dar verdadeira, ou seja, só vai passar o sinal de saída se as duas entradas receberem energia, ou seja, se receberem uma corrente. Então, a corrente aqui a gente interpreta como 1, tá? E o que não tem corrente como 0. Então, se a porta lógica AND, que é de E, né, em português, ela só vai ter saída se tiver 1 e 1 na extremidade. Mas existem quatro possibilidades. A primeira, 1 e 0, ela vai dar resultado negativo, não vai passar energia, não vai passar o resultado da AND. 0 e 0 também não vai passar. 1 e 0, né? Aliás, 0 e 1, né? Invertendo, também não vai passar. Só vai passar quando for 1 e 1. Eu vou mostrar mais para frente uma porta lógica. Mas é interessante o que tu está perguntando, Daniel. Isso daí é uma parte mais voltada para a engenharia, na verdade, né? Tanto que a engenharia que a gente utiliza para criar máquinas, etc., engenharia da computação. Pois é, que eu estava nessa dúvida, porque as placas de hoje em dia, as atuais, né, elas estão diminuindo os sistemas de comunicação entre componentes. Aí eu Uhum, estava nessa dúvida para saber como é que faz esse chaveamento, como é que elas se comunicam. isso. Porque a gente está vendo aqui, a gente está aprendendo aqui a linguagem da máquina, né? É, Mas e como é que ela faz isso fisicamente? exato. Então ela vai interpretar isso como se fossem sinais elétricos. Ou existe um pulso ou não existe. Aí, Bem, aí ela vai utilizar portas lógicas para fazer essa comutação, né? Mudar o estado de uma corrente, ou então amplificar, ou então modificar o resultado. Tem a corrente inversora, por exemplo, a porta NOT, ela pega um estado e muda para o seu paralelo. Se entrou 1, vai sair 0. Se entrou 0, vai sair 1. Enfim, é vamos conversar porque, mais sobre isso na frente. Pessoal, vamos lá. Letra E e letra F. Alguém já fez? Professor, essa letra Professor, E, ela tem 12 algarismos, é isso? Deixa eu verificar aqui. Essa daqui eu tinha até. Tem um a mais, eu acho, que são 11, né? Letra E eu fiz. Isso, tem um a mais, professor. Isso. Então vai até 10 elevado professor, até 2 A elevado à 11ª, que é 2024, 48. 2048, exatamente. 2,48. Então o meu deu 3.689. Eu também. Perfeito, Matheus. Muito bem, José. também. Bom, bora conferir então. Que bom que vocês estão fazendo aí, caras. Letra.
Cadê? Eu só vou fazer aí. A minha Ah, F deu 3.935. Os colegas confirmam? e aí, pessoal? Eu Porque ela tem 12 algarismos também. só vou fazer essa aí e a gente já vai partir para É, a parte de Se conversão. eu não copiei errado, né? A gente já vai ver já. Eu acho que eu me enganei, que a minha tá dando 4.035. 4035 é a F. Isso, exatamente, a F. Então deixa eu ver aqui, que eu devo ter A errado, minha deu ter passado alguma 3.074. uma, então. Caramba, todo mundo É porque a fez, hein? minha, a minha F, a minha F tá dando 3.935. Eu devo ter esquecido de alguma coisa, então, se deu 4.000 e pouco. Deixa eu dar uma revisada. Acabei de terminar a E e deu 3.074. Perfeito. Bora fazer juntos então. E a gente já corrige se deu, Já se tá certo ou não. 35. Olha, cara, eu estou gostando de ver, hein? Todo mundo está fazendo. Isso aí, cara. Isso aí. Vamos lá. Uma vez 2 elevado a zero, né? A gente vai ter o zero ali, não vai incrementar. Ah, depois isso daqui, 0, 1, 2. 2 ao cubo, que é o nosso próximo. Pera aí, uma vez 2 elevado a zero vai dar 1. Olha, já na pressa, já fazendo besteira. Pronto. 2 ao cubo, né? 2 ao cubo. Caramba. É aqui. 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8. Vamos inserir ele lá. Agora aqui, 2 à quarta não vai ter. 2 à quinta e 2 à sexta vai ter. Então 2 à quarta não tem nada. 2 à quinta, né? 32 vai ter. Mais 64. Caramba, o que que eu fiz? Eu tinha errado um número aqui. Agora deu 4.035. Que bom. Então, Professor, oi. se não for incomodar muito, tem como eu botar os valores do zero também aí? Só pra confirmar os cálculos de cima. Colocar os zeros? É Só pra que, facilitar um pouco aqui os cálculos. é que eles não vão fazer diferença no final das contas, mas bora lá. Aqui tem 2. Galera, eu tô surpreso com esses números, que o meu número, a minha letra E deu 1641. É porque você tá indo até o 10. E ele tem um número a mais. Pessoal, esse é um detalhe importante. Tá, Não, mas mesmo assim, eu coloquei todos os números e já fiz 2 vezes e deu esse valor baixo. calma aí, que a gente vai E fazer Flávio deu uma olhada porque o 1 elevado a 2 elevado 17, a 11ª dá 2048, só ele. 2 oitava, não vai ter. Então aqui a gente vai ter os três últimos, né? Aqui vai ser 2 a nona, 2 a décima e 2 a décima primeira, tudo com 1. Então, uma vez a nona, né? Tá. A nona vai dar 512, mais 2 a décima vai ser 1024, mais 2048. Bora somar tudo isso e ver o que acontece. Então, a gente já sabe que vai ser o número ímpar. Isso daqui é uma dica para vocês. Todas as vezes que o número binário começar com 1, todas as vezes ele vai ser ímpar, tá? Então, a gente já sabe que esse número vai ser ímpar, ele tem que ser ímpar. Bora lá, somar. Obrigado pela dica aí. Beleza, mas deu 3.682. É 89 no final. Calma aí que eu estou somando. Pelos meus cálculos e dos colegas, né? 512, 1024, 248. Tá, 3.689. Essa é a resposta correta. Então, 3.689 é ímpar, né? Então, é um número ímpar. Perfeito. Opa, mandaram mensagem aqui. Tá, ok. Pessoal, então a letra F eu deixo como um dever de casa aí para vocês fazerem depois. Vamos continuar o material da aula, que o tempo passa muito rápido. Pessoal, agora a gente quer fazer a conversão inversa,
né? A gente estava pegando um número binário e transformando em decimal. Como é que funciona agora transformar um número decimal para binário? Esse daqui tá, onde é que tá? Decimal para binário. Eu vou começar com esse daqui. Calma aí. Eu vou fazer essas 3 primeiras e deixar o restante com vocês. Mas é bem simples, pessoal. A conversão de binário para decimal funciona dessa maneira. A gente vai pegar o número, isso daqui é 10 em decimal, e eu quero convertê-lo em binário. Como eu faria? Eu vou verificar qual é o maior número possível para me encaixar aqui seguindo essa ordem, tá? Lembrando que eu estou em 2 elevado a 10, não é necessário ter tudo isso aqui. Todo zero que ficar à esquerda ele vai ser irrelevante. Só vai ser importante os zeros que ficarem à direita do número. Eu sei que falando é meio confuso, mas eu vou mostrar para vocês. 1024 cabe em 10? Alguém pode responder? Repita novamente, professor. Se eu pegar 10 e subtrair 1024, vai dar um número positivo ou negativo? Negativo. Perfeito. Então, se der um número negativo, quer dizer que 1024 ele não cabe em 10. Não é interessante a gente colocar ele. Vamos pular. 512 vai caber em 10? E aí, pessoal? Não. Perfeito. Então, se vocês já entenderam o conceito, vamos continuar. 256 também não cabe, 128 também não, 64, 32, 16, opa, 8. 8 cabe em 10. Ou seja, se eu pegar e subtrair 8 por 10, aliás, 10 menos 8, eu pegar 10 e subtrair 8, eu tenho um número positivo, então quer dizer que ele cabe. Se ele cabe, eu vou incrementar 1 aqui. E eu já subtraí. Eu peguei 10 agora menos 8. Sobrou quanto? 2, né? Então agora eu só tenho 2 para implementar. Aí eu vou continuar. Olha, eu já estava em 2 ao cubo, que é 8, eu vou continuar descendo. Agora eu vou para 2 ao quadrado. 4 cabe em 2? Não, não cabe. Espera aí, 2 cabe em 2. Então, coloco 1 aqui e pronto. Eu já tenho 2 menos 2, 0. Se eu cheguei em 0, acabou, já fiz a minha conversão. Então, o número binário correspondente ao número 10 vai ser o número 1010, em binário, tá? Binário. Oh, caramba. Lembra, isso aqui é base 2, ou seja, é binário. E esse da esquerda é base 10, ou seja, decimal. Tá bom? A mesma coisa, eu tenho aqui um base 10, né, que é um 64. Seguindo essa lógica, vamos limpar de novo a nossa tabelinha aqui em cima e eu vou varrer ela. Vou verificar. 1024 cabe 64? Não cabe. Nem 512, nem 256, nem 128. Opa, 64 cabe 64. Perceba que automaticamente eu já vou subtrair e vai dar em 0. Chegou 0, acabou. Então, já que acabou, o número correspondente para 64 vai ser exatamente esse aqui. Então, vai ser 1 seguido de 0, 0, 0, 0, 0, 0. 6 zeros à direita. Tá bom? Então, esse seria o número para 64. Vamos agora para o 51. 51, vamos fazer o mesmo princípio. Zero a tabela. Opa, alguém entrou na aula. Zeramos a tabela. 51. Vamos seguir o mesmo princípio. 1024 não vai, nem 512, nem 256, nem 128, nem 64. Mas 32 cabe em 51. Então, se eu subtrair 51 por 32, dá quanto? 19. Perfeito, 19. Então, a gente ainda tem 19. Eu vou colocar aqui o 19 só para lembrar. Aí eu vou verificar 19. 16 cabe em 19? Cabe, sobra 3. Perfeito. Isso aí, cara. Então sobra 3. A gente tem o 3 lá. Agora a gente vai verificar com 8. O 8 não passa. O 4 também não passa. Mas o 2
passa. Então, a gente vai subtrair o 2, vai sobrar 1. Opa, esqueci de colocar aqui. Vai sobrar 1. E agora, o último é 1, né? 1 com 1 chega a 0. Então, o número binário para representar 51 vai ser esse aqui. 1, 2 zeros, 1, 1. Isso daqui é 51 em binário. Então, do lado esquerdo a gente tem o decimal, do lado direito nós temos o binário. Pessoal, eu quero que vocês façam a letra D, a letra E e a letra F. No final, a gente vai discutir os valores aqui. Quem for terminando... Não, peraí, eu acho que 5 minutos dá para fazer, pessoal? Eu acredito que dê. Então, 5 minutos, tá, pessoal? Às 7h35 eu vou fazer para corrigir. E, professor, Pode falar, Thales. é, essa tabela serve para tudo ou de acordo com questão vai ter tabela diferente? Quando tu for converter de um número decimal para binário, no caso, sempre vai ser a mesma tabela. No caso, digamos que fosse um número acima desse total aqui, no caso, se precisasse de mais uma casa, a casa 2 elevado à 11ª, aí tu ia ter que incluir. Eu perceba que a maioria dos números à esquerda eu não preciso. Os que estão aqui, esses três, esses 2 a 10, 2 a nona, 2 a oitava, 2 a sétima, eu só coloquei para simplificar o cálculo, para vocês entenderem a lógica. Mas aqui nesse momento, para números baixos, eu não preciso deles. Então, dependendo da minha necessidade, quanto maior for o número, vai ser maior a minha tabela também, porque eu vou precisar de números maiores. Então, 10.000 já não daria aqui. Eu teria que colocar 2 elevado a 11, 2 elevado a 12ª. Aí eu poderia colocar um número, converter 10.000 em binário, tá bom? Então, vai depender do tamanho do número que tu quer converter. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada, pessoal, que é importante. Só vou respondendo, tá? A Lanilson tá aí, né? Presente. Alessandra Torres? Não, né? Ana Célia? Presente, professor. Ângela dos Santos? Presente, professor. Ângel Siqueira? Presente, professor. Ok. Arthur Miguel? Não. Sedma Alves? Claudiane Santana? Presente. Cláudio Moreira? Presente. Davis John de Souza Costa? Não. Dave Pereira? Elciane? Diga. Cadê? Foi o Dave que respondeu? Dave Pereira? Foi. Eu Ah, tava no celular, aí eu tive que sair para o computador, tem? tá. Eu entrei de novo na Elciane, reunião. Elciane, você tá aí, Elciane? Não. Elias? Eliette de Jesus? Presente, professor Presente. Elias. Elias. Presente, Eliette. Eliette. Ellen Laís? Não. Fábio Santos? Presente, professor. Ok. Felipe de Avis? Felipe não. Flávio Mendes? Flávio Moraes? Presente. Flávio Mendes aqui, professor. Franciele Caldas? Francisco Darlan? Francisco Lavina? Francisco Viana?
Preciso lá beira daqui. Viana. Francisco Viana. Não? Tá. Gladson Júnior. Gladson não tá, não? É Gleidson? Eu acho que é Gleidson. Gleidson, né? É, que tá Presente. errado aqui então escrito. Gleidson Júnior, tá. Henrique Peniche. Isaías Pinto. Presente. Tá. Gesias Pereira. Não. José Francisco. José Ribamar. José Francisco está presente, professor. José Ribamar, tá por aí? Opa, peraí. O pessoal responde no. Ribamar tá presente, tá? Cadê Ribamar? O José Francisco está presente, professor. Que eu saí e eu tive que voltar para poder responder. Não. Tá tudo certo, já coloquei aqui. Josivão Almeida. Não, né? Letícia de Cássia. Marcos Matos. Presente. Marinalva Ferreira. Matheus Silva. Presente, professor. Rodrigo Nascimento. Thalisson da Silva. Aqui. Ok. Tiago Matos. Presente, professor. Wellington Aureliano. Não, né? E Wellington Nunes. Não. Então tá. Pronto. Professor, meu nome não tá na lista aí, mas eu tô tentando resolver isso com a secretaria, viu? Pois é, Daniel. Que estranho, né? Pois é, o meu nome passou tudo no edital, mas não sei o que aconteceu. Eles não atualizaram a página dele. Cara. Tá uma bagunça. Mas tranquilo. Quando vier, eu vou lançar a frequência em todas. Beleza. Bom, pessoal, e aí? Terminamos? Deu tempo, não deu? Terminei. Terminei, professor. Tá ok. E o 69, qual foi o binário que deu, pessoal? O meu deu 130101. Bora conferir então. É isso aí. Isso, então perfeito. O 64 vai entrar, né? Então vai sobrar 5. A gente vai entrar aqui com 4 e com 1 no final. Então realmente vai dar 1000101. Agora o 135. E aí, quanto deu? O meu deu 14011. Bora lá então. Mais alguém, pessoal? 135, né? A gente vai usar o Sim, professor. 128. Deu o mesmo resultado. Perfeito. Então, tá dando, vocês entenderam, bacana. 128, né, vai entrar. De 128 vai sobrar 2 mais 7. Vai sobrar 7. Bom, 7 a gente vai ter aqui com 4, 2 e 1. Então, o binário vai ser esse aqui. 10000, né, 4 zeros. 111. Perfeito. 329. Alguém O fez? meu deu O meu deu 101. Pode falar. Deu 101001001. O meu também. Perfeito. Então, provavelmente é isso aí. Então, a gente vai usar o 256, né? 256 vai menos 329, sobe 73. O próximo maior que consegue entrar é o 64. 64 vai sobrar 9. Então, se sobra 9, a gente vai usar o 8 e o 1 lá no final. Lembra que como é ímpar, sempre vai rolar um zinho lá no final. Então, o resultado vai ser 101001001. Perfeito. Caras, bacana, vocês pegaram um conceito rápido, entenderam como é que faz a conversão de binário para decimal e de decimal para binário. Aqui já está a correção.
Então, vamos fazer exercício rápido aqui. Converta 215. O primeiro a terminar me chama no chat para ver quem conseguiu terminar primeiro. 215. Professor, Oi? uma dúvida. Pode perguntar, Thales. Pode ocasionar de no final não sobrar número? Ou Como? não? Tipo, fez tudo na tabela lá, né? Ah, Só que no final sobrou algum número. Pode ocasionar isso? Ou tudo vai não. dar sempre um no final? Não, sempre vai dar 0 no final, não é 1. Porque a gente vai usando, vai subtraindo na ordem do maior para o menor. Mas sempre tem que dar 0 no final. Senão, não converteu o número. Se não, foi alguma coisa errada na tabela. Senão tem alguma coisa errada nessa conversão aí. Mas sempre dá 0 no final, tá? E a gente está falando para números inteiros, né? Se a gente fosse usar números fracionários, é uma outra regra. Mas não é necessário a gente aprender isso agora. Então vamos lá, 215. Convertendo aí, quem é que consegue resultado mais Do rápido? gráfico aí para facilitar. Ah, colocar a tabela? Tá aqui. É. Ei, professor, Oi. aqui tava travando, eu não entendi bacana não, como fazer esse cálculo aí. Tá. Só o pessoal terminar que eu vou explicar com calma. R$ 215, professor, tem certeza? Ai, cara, 215. Por quê? Mas no meu deu uma falha aqui. Deu Deu uma falha? 217. Tem algo estranho acontecendo, então. Terminei. E aí, quanto deu, Thalisson, a conversão binária? 110110001. Tá, bora conferir então. Pessoal, se é 215, né, a gente vai... O próximo número maior que existe é o 128. Então a gente vai incluir o 128. Aí, vamos ver, 215 menos 128, acho que dá 87, né? Sobre 87. Isso. Então, o próximo número que dá para incluir do 87 seria o 64. 64 vai dar 23, eu acho. É 23, né? Então, o próximo número que tem para 23 seria o 16, né? Que vai caber o 16. Opa, o 16. 23 vai sobrar 10. 7, obrigado. Então, aí o próximo vai ser, como o 7 não cabe em 8, vai ser o 4. Oh, caramba. 4. E tirei 7 de 4, sobra 3. Vai ser o 2, vai entrar, e o 1 também. Então vai dar esse resultado aqui, né? 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Todo mundo acertou? Eu acertei. Perfeito, cara. Também fez, não foi, Thales? Só acertou isso daí, né? Sim, sim. Muito bom, parabéns, pessoal. Enquanto Isaías, está me ouvindo? Sim, entendi agora. Entendeu, Isaías? Olha só, aqui eu já cheguei com a tabela montada. Por quê? Porque para ensinar à distância é mais fácil, né? Mas o correto, se eu fosse em sala de aula, o que eu ia ensinar? Eu ia ensinar vocês a montarem a própria tabela. Então, lembra que a tabela aqui, ela possui 3 componentes, né? Aqui eu estou colocando... eu estou colocando aqui em cima a base de 2, então 2 elevado a 0, e eu vou construindo a minha tabela. Perceba que se era 215, eu não precisaria do 256 em diante. Então, eu ia construir a minha tabela de 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, até 2 elevado a sétima, que é 128. E eu pararia ali. Eu não ia seguir adiante porque todo zero à esquerda é desprezível, a gente ignora, né? Então, eu pararia ali e começaria a fazer, ó, 128 entra. Tá, aí 64 entra, e assim por diante, até eu chegar no resultado que eu desejava. Mas primeiro a gente constrói a tabela e depois a gente vai aplicando a regra, né? 128, 1, vai entrar, tal, tal, tal. Então é assim que funciona, Isaías. Tranquilo? Ou tem alguma dúvida? O pessoal tem dúvida? Que agora é a hora. Professor, Fica a dúvida se não for o número inteiro. E aí, Mas professor?
Só respondendo a Thales, enquanto for número fracionário, ou float, ou booleano, aliás, double, né? Esses números fracionários vai ter uma outra regra. Tu vai converter primeiro a parte inteira, vírgula, e converter a parte fracionária. Pronto. Aí tu converte um número fracionário, entendeu? Descobrir só olhando, só vendo o número assim tu já vai saber. Como assim, Thales? Como é que eu vou saber se o número é inteiro ou não? Só fazendo um cálculo? Não, ó, um número inteiro, no caso aqui é Número 215. fracionário tem vírgula. Exatamente. Então, se eu colocasse vírgula 45, 456, então eu ia converter primeiro essa parte aqui em número binário, terminei e aplicar a vírgula, ia converter o restante em número binário. Também, o que está depois da vírgula. E pronto, isso seria um número fracionário em binário. A gente não é tão importante assim, mas enfim, é assim que funciona. Professor, Pode falar, Matheus. eu tinha aprendido a converter de número decimal para binário fazendo cálculo. Tem a versão que eu acho muito mais complexa, dividir por 2. Só vai dividindo E por 2, tu pega o resto dessa divisão, divide por 2 o resto e vai até chegar em 1. Aí se for chegar em 1 no final, quer dizer que o número é ímpar. Se chegar em 0, quer dizer que o número é par. Aí tu pega todos o resultado dessa divisão de zeros e uns e vai somando. Aliás, vai concatenando, né? Vai organizando. É um jeito de resolver, Matheus. Eu não o cálculo que eu fiz aí foi tudo assim. Eu não nem olhei para essa sua tabela, não. entendi. Melhor, se tu te dá melhor com cálculo, tranquilo, não tem bronca nenhuma. Esse jeito em particular eu acho bem mais simples. E professor, Pode falar, Cláudio. no caso, o número não pode ser maior do que o da tabela O número não pode ser para maior entrar na divisão. o número não pode ser maior do que o da tabela. Na tabela que o senhor colocou aí. No Não, caso, 135. Ele vai entrar no 128 ou no 64. no caso ele ia entrar no 128. 128, né? Não tem necessidade, porque, de novo, todo zero à esquerda ele não tem valor. Né? O zero à esquerda ele não tem significado nenhum. Então, eu coloquei alguns zeros à esquerda por causa da minha tabela vai até 2 elevado a décima. Mas se tu precisasse de só até 128, 2 elevado a sétima, tu parava ali, o resto não precisa colocar, entendeu? Não precisa E mesmo. professor, Oi. no caso essa tabela aí pode ser na sequência também, né? É igual ele tava perguntando aí, tipo, se fosse na sequência, mas só que não precisaria ser na sequência que o senhor já botou os exemplos de acordo, o senhor montou a tabela, né? Seria na sequência. Eu não entendi a pergunta, na verdade, Flávio. Tipo assim, ó, bota na sequência 1, 2, 3, 4, 5, até o números infinito, entendeu? No caso de 2 elevado até o infinito, no caso? Tá falando? Isso, tipo, por um exemplo, se o senhor Isso. botasse a numeração maior, entendeu? Aí Perfeito. podia aumentar a tabela, né? Perfeito, isso aí, Flávio. A tabela continua dependendo da tua necessidade. É perfeito, é isso mesmo. Oi, professor. Pode falar, Isaías. Então, o 215 a gente subtrai com 256, que é o maior do que ele. O próximo maior do que ele. Não, 256 ele não cabe, vai dar um número negativo. Lembra que a regra é o seguinte, tu pega o número que tu quer dividir, que tu quer converter, né? Pega o decimal que tu quer converter para binário, tu procura a base de 2 mais próxima dele sem dar número negativo. Por quê? Se eu pego o 215 menos 256, que é 2 elevado à oitava, ia dar um número negativo. Então, se dá um número negativo, está errado. Então, eu, em vez de usar o 256, eu vou usar o 128, porque ainda continua um número positivo. Então, tirava lá o 215 menos 128, dava 87 positivo, 87. Então, beleza, eu continuo tirando até chegar em zero. Tá bom? Então, mas é sempre pelo próximo maior número, porém, quando tu subtrair, sempre tem que dar um resultado positivo. Senão, tá errado, não é aquele número que tu deve usar. Legal, pessoal. Então a gente já conseguiu fazer conversão de base entre decimal binário, binário decimal. Vamos agora ver como é que funciona a base hexadecimal.
A base hexadecimal ela é bem parecida com o que a gente já conhece de decimal. A diferença é que, como o próprio nome já indica, ela é hexadecimal, ele tem 16 algarismos. Começando do 0 até 9, como a gente já viu no decimal comum, normal. Para os números que são referentes ao 10, ao 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, a gente vai usar letras do alfabeto, que vai desde o A para o 10, o B para o 11, o C para o 12, o D para o 13, o E para o 14 e o F para o 15. Tá? Então, basicamente, um número hexadecimal é isso aqui. Esse daqui é só um exemplo de número hexadecimal. 2 a 5, BEF. Alguém sabe me dizer onde a gente usa o número hexadecimal na computação? Sem ser na formação de letra, professor. Não sei não. Tem também na formação de letras. Eu vou mostrar uma outra aplicação então aqui. Para quem é programador web, cara, a gente vai usar hexadecimal muito, muito mesmo. Porque todas as cores que tu vai trabalhar no computador, tem vários sistemas de cores no computador, né? Tem o RGB, RGB alfa, enfim, a maioria deles usa hexadecimal. Eu vou mostrar agora para vocês aqui. Cadê? É usado no back-end, né, professor? Front-end, na verdade, porque o front-end ele é responsável pela parte da experiência do usuário, é o que o usuário vai ver e vai interagir. O back-end vai ser a parte servidor, a parte onde vai estar o Node.js, PHP, a parte servidor, a parte que o usuário não vê, ele só recebe o resultado do servidor, mas a parte que ele vê é o front-end, então vai estar no front-end. Mas muito bom, cara, tu já tá antenado, tá bem na frente. Qual é o site? Acho que foi esse aqui. Ó, as cores hexadecimais, não é bem esse daqui. Ó, vocês estão percebendo que, deixa eu dar um zoom. Eu estou alterando as cores aqui, ó, e ele está me gerando um código hexadecimal aqui em cima. Esse código representa exatamente essa cor aqui embaixo, esse color preview aqui embaixo. Então eu vou alterando, ó, ele vai alterando também, me dando um código correspondente. Então para a gente que está desenvolvendo o site, a gente vai pegar esse código aqui, por exemplo, esse daqui, D, não sei o que, e vai colar no nosso site. Aí o computador vai pegar essa cor e vai representar lá no nosso site. Se a gente quer pegar, por exemplo, o cabeçalho do site, a gente quer deixar nessa cor ou em outra, qualquer que seja, a gente vai pegar esse código decimal e vai dizer, olha, o cabeçalho do meu site tem esse código decimal, que é essa cor aqui, um laranjado meio telha. Então, é basicamente isso. O hexadecimal a gente usa. Mas por que usar o hexadecimal? A gente poderia escrever em binário a cor? Poderia, tranquilamente. Mas perceba, ia ser um número gigantesco de zeros e uns, e para nós humanos, zeros e uns são muito confusos. A gente acaba se perdendo nessa sequência. O hexadecimal ele serve para a gente, que é humano. O computador ele vai converter isso em binário e vai executar a tarefa. Então, ele é uma forma de amenizar, de deixar mais simples os códigos de cores, os códigos de letras para humanos. Tá? O computador sempre vai ser binário, que ele vai converter no final das contas e vai retornar um resultado. Tá, ok. Vamos lá, então, agora para o hexadecimal. Sabendo disso, nós vamos aprender que o hexadecimal o hexadecimal, como o próprio nome diz, é 16. Então, ele tem 16 caracteres, 16 em base quadrática. Perceba, a gente está usando uma base que é de base 2, né? 16 em base 2 seria equivalente a 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta dá igual a 16. Então, sabendo disso, pessoal, nós temos que ter 4 bits, e lembra, isso aqui é bit, não é byte, 4 bits para representar um código hexadecimal. Eu vou explicar agora. Vamos começar, tanto faz a ordem, se a gente quiser começar, por exemplo, da esquerda para a direita. A gente vai começar aqui da esquerda para a direita, então. Vamos converter primeiro a letra A. Lembra, o A em hexadecimal é o equivalente a 10 em decimal, tá? Então, eu vou converter aqui. Pessoal, o 10 em decimal, a gente já viu, né? É o equivalente a 10, 10. Então, o A eu já tenho ali, 10, 10. Beleza, já converti o A. Agora, eu quero converter o B, que é o segundo algarismo.
O segundo algarismo, que é o B, ele é o 11 em hexadecimal. Se ele é o 11 em hexadecimal, a gente tem que incluir mais um, né? Então, seria o equivalente a ter esse código aqui. 8 mais 2 mais 1. Ok? A gente tem 11. Então, vou colocar esse código também. 1011. Aqui eu estou deixando um espaço só para facilitar a visualização, mas não tem espaço entre os algarismos, tá? Agora eu vou converter o último, que é o 12. Então, o 12 em binário, que é o C, eu estou convertendo o C agora, seria equivalente ao 8 mais 4. Opa, isso aqui é 0? 0. Então, vai ser equivalente a esse código, 1100. Ok? Então, esse código que eu escrevi aqui, todo esse código, equivale a esse número em hexadecimal. Mas vocês podem me perguntar, professor, mas que número é esse em decimal? Aí agora a gente vai ter que converter o binário para o hexadecimal. Aliás, o binário para o decimal. É um número gigantesco, que vai dar uns 2000 e alguma coisa aqui. Enfim, mais para frente eu tenho outras representações. Então, pessoal, vamos focar primeiro só em fazer a conversão de hexadecimal para decimal. Eu quero que vocês façam a CDE e me digam qual é o resultado que deu. Pessoal, vocês entenderam? Professor, Foi? você transformou os números em decimal, né? Não, é em binário. Eu estou convertendo hexadecimal para binário, tá? Ah, tá. Se eu quisesse converter de binário para decimal, a gente já conhece o processo. A gente faria e descobriria que número aquele do hexadecimal representa em decimal. Mas aqui eu só quero converter de hexadecimal para binário. Então vamos lá converter o CDE para ver se vocês se deu para entender o conceito. Vou aguardar aqui 4 minutinhos. Quem terminar, por favor, comunica no chat. Já foi? Ah, não. Esse daqui é outro. Opa. Muito bom, Claudiane. Perfeito. Bora ver aqui. Beija. Então tá, perfeito, pessoal. Bacana. Qual foi o resultado que deu? 1100, aí 1101, aí o resto tudo 1. Exatamente. Vamos lá, então. O C, a gente sabe que é o 12, né? Se é o 12, seria equivalente a esse código, 1100. O D, equivalente ao 13, né? A gente só vai acrescentar 1 aqui no final, né? Que é o 13. Então vai ser 1101. E o E é o 14. Se é o 14, a gente só vai mudar isso aqui. 1 e coloca um 0 no final. Então, vai ser 1 e o 0, tá? 14. Lembra que o E é o 14. O que é todo 1 é o F, que é o 15. Tá bom? Então, esse é o resultado. Bateu com o de vocês? Vocês fizeram? Deu? Foi. Cláudia, muito Sim. bem. Olha, Ângela, o teu ele só tem 8 dígitos. Lembra que como a gente está trabalhando com 3 hexadecimal, cada hexadecimal é representado por 4 dígitos, tá? Então aqui a gente tem que ter no mínimo 12 dígitos, tá? 4, 8, 12. O FCA, alguém já fez? Vou aguentar um instantinho esperando o FCA. A letra... Ah, já fez. Tá aqui. 1,
Uhum. É isso aí, muito bom. É isso mesmo. Tá certo, Ribamar. Quem mais? Daniel também, correto. Bora lá fazer então o FCA, que é a letra C. O FCA, né, a gente vai querer o 15. O F é o 15, então a gente vai colocar todos uns. Ok? Depois o C é o 12, né? Já que é o 12, é o 8 e 4. 8 e 4, 12. Então, 100. E o A gente já conhece até o código do A de cabeça, né? É 8 e 2. Então, vamos colocar aqui 8 e 2, o restante 0. 10, 10, né? O código do A. E dá esse resultado, o FCA. Até aqui, pessoal, tudo bem? Alguma dúvida em relação ao hexadecimal? Eu não entendi o E. O E, ele é o equivalente ao 14. Então, vamos lá, o 14 seria 8 mais 4, né? 8 mais 4 dá 12, e mais 2, que seria 14. Então, 8 mais 4 mais 2, 8 mais 4, 12, 12 mais 2, 14. Então, a primeiro não vai entrar na equação, porque, né, já deu já. Então, seria 110. Tudo bem, Thales? Sim. Professor, Pode falar, Isaías. não entendi não. Como é que a gente sabe que o F é 15? Ah, tá. Porque o algarismos, eu até mostrei aqui no próximo slide, no slide anterior, o hexadecimal ele tem de 0, ele vai de 0 a F, tá? Como o nome diz, hexadecimal quer dizer que são 16 algarismos. Decimal são 10 algarismos, hexadecimal, 16 algarismos. Então eu vou usar os algarismos conhecidos no decimal, né? Vai de 0 até 9, normal, significa um número mesmo, 9, 8. E para representar o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, professor, por que não tem o 16? Porque são 16 algarismos. E não chega até 16? Não, porque a gente começa a contar de 0. Então, o 0 é o primeiro algarismo e o último algarismo vai ser o 15, né? Totalizando Ei, professor, 16. mas isso é porque se ele fosse linguagem de máquina, ele ia ocupar mais uma casa, por isso que ele está abreviando para uma casa só? Porque fica mais fácil Porque de é armazenar na 10, memória. né? Isso. Mais fácil de armazenar na memória e também é mais simples para nós humanos, a gente já vê direto. Porque o 10 poderia confundir com um 0, entendeu? Poderia confundir com binário, tal. Então eles usam letras para substituir esses números. Tá, Mas então. fecha no F mesmo? Oi? Não vai até o G? Não vai até o G ou mais não? Acaba no F. Não, até o F. Por quê? Tem que dar 16 algarismos. Então, se a gente começar a contar de 0 até F, tem 16 algarismos. O F é 15. Tá? Então, o A é 10, o B é 11, o C é 12, o D é 13, o E 14 e o F 15. Tá? Então, é por isso, porque a gente começa a contar de 0. Se a gente contasse a partir do 1, aí sim teria um G aqui na frente. Mas não é o caso. Lembra que em computação essa regra é em todo lugar. Tu sempre começa a contar de 0. E então, a gente vai fazer a conversão simples. No caso, quis converter o E, que é 14. Eu vou usar aquela tabelinha lá de novo. Por que eu só uso 4 bits? Porque eu tenho que usar exatamente 4 bits. E nesse caso aqui, pessoal, se tu tiver, por exemplo, nesse caso aqui, aqui, o número 6, tu tem que colocar o 0 à esquerda, tá? Porque o tamanho de hexadecimal é fixo. É sempre, cada caractere hexadecimal ele representa 4 bits de informação. Por que 4? Porque 2 elevado à quarta é 16, tá? Então, sempre tem que ter 4 bits de informação. Não excluam os zeros à esquerda dessa questão. Quando a gente converte de decimal para binário, pode excluir, mas hexadecimal tu não exclui zero à esquerda, tu deixa ele lá. Mesmo que ele esteja aqui na frente, tem alguns casos, por exemplo, que seja 00 aqui na frente, se fosse esse caso aqui, ele tem que estar aqui. Não apaga ele, ele continua aí, tá bom? Eu nem lembro qual era o número aqui. Pronto. Beleza. Eu vou passar agora para vocês um desafio. Bora fazer
esses carinhas aqui, o AAA, o BAF e o 48C. Eu já mostro a resposta para vocês e mostro também a versão deles em decimal. Pessoal, esse é o nosso desafio dessa aula, a gente vai terminar depois dele. Então, quanto antes terminarem, já são liberados. Terminei. Qual foi o resultado, Thalisson, da letra A? 10, um monte de 10, né? 10, 10, 10, 10, 10, 10. É isso aí, cara, perfeito. Então, já sabemos a letra A. E aí, vamos lá para a letra B. Deu 10, 11, 10, 10. Aí o resto tudo 1. O B vai dar 10, 10, de novo. isso aqui, Isso, 10, 11. Isso, tá certo, 10, 11. Estava conferindo. 10, 10. O F é tudo 1, né? Que é o 15, né? Perfeito. E aí, pessoal? 48C. O que que dá aí, pessoal? Pode falar também essa aí? Claro que pode. Vamos lá. É 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Perfeito. O 4 tá certo. E aí? Outro deu 1000. 1, 0, 0, 0. Isso. Perfeito. O 8. E o C? 11, 0, 0. É isso aí. 12. Perfeito. Então, o resultado disso daqui, ó, se a gente for converter, né, 10, 10, 10, 10, 10, só separar aqui para ficar mais... não dá. Tá aqui. Deixa. Pronto. Mais fácil. 10, 10, 10, a gente vai ter A. Se a gente converter, pessoal, esse número em binário para decimal, a gente teria o número 2730. Não fiz a conversão porque é longo pra caramba, mas daria esse número, 2730. Então perceba, com três algarismos somente a gente conseguiu representar um número de 4 algarismos em decimal. Percebe como isso economiza espaço na memória? Então a gente está tirando um algarismo daí demais. Por causa do hexadecimal, ele consegue condensar mais a informação do que o decimal e muito mais do que o binário. O binário, olha o tamanho de informação, tamanho de bits que tem que ter numa memória, enquanto que o hexadecimal é bem mais simples, né? Bem mais simples de trabalhar. Beleza. Então, se fosse para o segundo número, o BAF, daria 2.991 em decimal, isso é decimal. E o último número, 48C, é equivalente a 1.164 em decimal. Aqui eu apresentar um pouco de base octal, que é a mesma história do hexadecimal, mas só que em vez de 16, ele só tem 8 algarismos, de 0 a 7, e funciona do mesmo modo de conversão. Porém, ele só tem 3 casas, 3 bits, para representar cada algarismo em octal. Tá? Mas ele não é tão importante. Ele é mais utilizado para permissões, principalmente para quem está acostumado a mexer no shell do Linux. A gente usa números octais para dar permissão de escrita, permissão de edição, permissão de remover, de apagar algum arquivo. Então, ele é mais usado no shell do Linux. Fora de lá, ele não é muito utilizado octal. Mas as mais importantes são essas. A binária, a decimal por causa da gente, para a gente entender os números, e a hexadecimal, que é a base que a gente está usando. Pessoal, teve alguém que eu não chamei na lista de presença, que chegou agora e não estava na lista, que não pegou frequência? Creio que não, né? No mais é isso, pessoal. Vocês já estão liberados. A aula de hoje a gente vai terminar por aqui. Nós vamos voltar lá em
agora em agosto, né? Semana que vem não tem mais aula. Em agosto a gente vai voltar. Opa, tá. Então fica até o final, tá, Ellen? Os demais já estão liberados. E quando a gente voltar, como não deu tempo de eu terminar essa apostila, a gente vai voltar da onde eu parei e a gente vai terminar essa apostila e fazer o exercício dela lá em agosto, tá? Eu vou pegar esse exercício e a gente vai fazer no finalzinho. E até agosto, então, pessoal. Boas férias para quem vai tirar férias e os demais estão liberados. Quem Professor, não pegou frequência, fica aqui. Pode falar, Thales. algum momento vai botar isso em prática na aula? Como assim, Thaleson? Isso não é para criação de sistema operacional, tudo isso aí? No Não caso, vai fazer. No caso, essa informação que a gente. Lembra? Boa noite, pessoal. Boa noite, Elias. Boa noite, José, Flávio, todos, Henrique, Cláudia. É o seguinte: a nossa disciplina é Organização e Arquitetura de Computadores. Então, a gente tem que entender o funcionamento básico de um computador. Como é que ele funciona, como é que ele interpreta a informação, como é que ele guarda os dados, como ele representa esses dados. Então, é esse o intuito. Na parte de programação, tu vai ver já com o professor Ítalo Bruno, o qual ele vai mostrar algumas coisas relacionadas ao algoritmo, tá? Porém, a parte da minha disciplina, que eu estou apresentando essas informações, é para vocês entenderem como o computador interpreta, armazena e gerencia os dados dentro dele, tá? Então, é importante para isso. Mas, assim, a gente não vai usar um cálculo Mas o matemático ou computador alguma coisa. relaciona com isso aí. Oi? O computador salva tudo através desses números, esses códigos todos, né? Exatamente, Foto, exatamente. em cores, tudo. Por exemplo, toda letra que a gente digita tem uma representação hexadecimal. Eu não mostrei para vocês, era para mim ter mostrado, não sei se eu mostrei, na verdade, Unicode, que é a tabela. Por exemplo, quando tu está no Word, tu aperta o A, ele converte esse A em binário, aliás, ele recebe o número binário e converte esse binário para a letra que tu quer. No caso, o A seria equivalente a 65. Eu vou compartilhar aqui a tela só para te mostrar isso, para mostrar para quem estiver interessado também. Unicode. Queria saber também, tipo, da foto. É um monte de números primários ou é outra Tudo. coisa já? Não, tudo que tiver no teu computador, no final das contas, vai ser armazenado em binário. Claro que existem sistemas para tu interpretar aquela foto. Tem o JPEG, PNG e outros tipos de imagem, GIF. Calma aí. Então o computador pega todos esses códigos e transforma no que é realmente. Caraca. Exatamente. É um trabalho pra caramba, né, velho? Ele pega o que tá lá, codifica segundo o programa. Se for GIF, ele vai codificar segundo os padrões do GIF. Olha, bom, vamos lá. Essa daqui é a tabela Unicode, pessoal. Essa tabela ela tem todos os idiomas, todos os alfabetos do mundo inteiro. A gente está no alfabeto latino. Se eu clicar na letra A, ele vai mostrar, olha o código dele aqui para mim, o código em hexadecimal. Isso aqui é um código hexadecimal reduzido. Toda vez que tu vê o jogo da velha, quer dizer que é um código hexadecimal. Esse daqui é outro código, o código Unicode dele. Então, toda vez que ele for pegar essa informação, tu digitar o A no teclado, ele vai fazer a conversão para binário referente a essa informação, né? Tipo, eu digitei o A aqui, o A minúsculo, se eu não me engano, ele é 65 em binário. Tu apertou, ele vai receber, o teu processador vai receber essa informação, que veio esse sinal de zeros e uns que dá 65, e ele vai converter aquilo na letra correspondente dessa tabela. E ela, além da língua latina, né, a gente tem outros tipos de idiomas, né? Tem todos os idiomas do mundo, o idioma céltico, maltês, maltês e turco. Tá aqui, ó, essas letras todas aqui. Então, todas elas têm um código correspondente. E vai, todos os idiomas, eslovênio, tudo, grego, ó, ômega, acho que isso é teta, enfim, fi, é isso aí. Então é isso, pessoal. Só para matar a curiosidade mesmo, tá? Quem não pegou que não ficou na chamada, fica aqui comigo. Estamos de férias em todas as disciplinas, somente na sua. Não, em julho não vai ter mais aula. Não vai ter aula semanal, a gente só vai voltar em agosto. Você fez chamada nas aulas anteriores, professor? Não fiz, mas eu dei presença para todo mundo, não tem problema. Só agora que comecei a fazer. Tá
Tá bom. Quem foi que ficou mesmo na chamada, Valeu, pessoal? professor, então. Boa noite. Valeu, Flávio. Abraço. Olha, pessoal, quem já tá liberado o restante. Pode ir. Letícia, eu acho que eu não te chamei. Letícia, Ellen. Quem mais? O Angel. Tá, bora lá. Não, professor, o senhor já fez chamada, eu respondi, viu? Ah, foi? Então tá. Tudo certo. Então tá liberado. Tá ok, boa noite, professor. Boa noite. Ah, o Angel tá aqui Eu mesmo. também estava na sua lista, mas eu só ia Sim. marcar presença depois. Quando vier. Tá tudo certo. Letícia, tá, vamos lá, Letícia. Deixa eu lançar logo aqui. Beleza, boa noite. Boa noite. Tá, Letícia tinha pego falta. Quem mais? A Ellen e o Thiago, é? Ellen, calma aí, Ellen. Deixa eu colocar aqui o seu. Tá, tinha pego falta mesmo. Cadê o Thiago agora? Não, Thiago. Thiago já tinha dado presença, Thiago. Bem, é isso, pessoal. Boa noite. Tchau.